preletor dessa manhã para ocupar aqui o seu lugar, pastor Efron Vieira. Bom dia, meus irmãos. Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Jesus seja com todos, amém? Amém! É um prazer, uma alegria muito grande poder falar nessa manhã aos nossos amigos, aos nossos líderes, nossos pastores, membros da igreja local, nossos amigos que vêm de longe, nosso pastor Johnny, sua família, sua sogra, é a primeira vez que eu vejo ela nas reuniões, que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Irmãos, gostaria de estar orando, antes de entrar na palavra, uma mensagem que Deus já tocou no meu coração e já falou comigo muito, desde o momento que a gente já fica sabendo que quando a gente recebe a reunião, a próxima é a gente que vai trazer a mensagem, salvo algumas exceções, Era para mim ter falado lá no Durval de Barros, Aí eu estava um pouco debilitado, cheguei um pouco atrasado, porque aquela reunião que teve lá na igreja, a primeira do ano, Mas hoje nós estamos aí com a oportunidade de falar aos irmãos. Amém? Amém. Com toda a humildade do mundo, estou aqui diante dos pastores, líderes aqui, mentores, tive a oportunidade de aprender com todos os pastores que estão aqui, caminhar junto, desde preparação para concílio, ouvindo mensagem, indo na igreja dos irmãos, ouvindo a palavra. Então eu quero sim, de todo o meu coração, de toda a humildade, poder expressar aqui a minha gratidão aos pastores aí da BAM. Amém? Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de poder falar a palavra do Senhor nesta manhã. Pai, obrigado, Senhor, por cada pastor, por cada líder, meu Deus, representado aqui, representando a sua igreja, Pai. Oh Deus, talvez não esteja pastoreando no momento, mas é membro da igreja local e é líder também, Pai, foi chamado para te servir e anunciar a tua palavra. Pai, obrigado pela presença dos irmãos, membros das igrejas que estão aqui, ó Deus, os membros da igreja local, os membros, ó Deus, que vão assistir, os pastores que vão assistir este culto, ó Pai, essa reunião pela transmissão, ó Deus, venha em cada coração, em cada vida, ó Deus. Pai, nós colocamos essa igreja, ó Pai, essa igreja que está representada aqui no capelinho, Deus. Pai, que através dessa igreja, através dos pastores aqui, ó Deus, dos membros dessa igreja, a palavra do Senhor possa ser anunciada e alcançar vidas para o Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Usa, meu Deus, conforme a tua vontade, como instrumento usado nas tuas mãos. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Irmãos, nós vamos falar nessa manhã um tema muito importante. Como eu disse no início, Deus falou muito comigo. E o tema está em Esdras, capítulo 7, do versículo 6 e o versículo 10. Segundo a boa mão do Senhor. É o tema da nossa mensagem nessa manhã. Segundo a boa mão do Senhor. Esdras, capítulo 7, versículo 6 e o versículo 10. Amém? Esdras capítulo 7, versículo 6 e versículo 10. Assim diz a palavra de Deus. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos
e os seus juízos. Amém? Gostaria de convidar o pastor Wendel, que esteja orando nesta manhã. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Juntos aqui, reunirmos para louvar o Teu nome, bendizer, reconhecer a Tua soberania, reconhecer que o Senhor tem cuidado de nós, dia a dia, Senhor. E agora, com essa palavra que nós ouviremos, pedimos que o Senhor use o Teu servo e que, Senhor, ele seja instrumento para que a Tua palavra traga edificação às nossas vidas aqui nessa manhã. Obrigado por essa igreja que nos recebe, pastor Pécio, toda a sua liderança, os irmãos. Continua abençoando aqui esta agência do Evangelho do Senhor neste bairro. Nós oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando nós falamos de Esdras, nós não podemos deixar de falar do contexto histórico que Esdras está inserido. Um contexto de reconstrução após o exílio do povo de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus fiel, amém? Ele é fiel para cumprir as suas promessas feitas a nós. Tem uma canção aí do Nando Azevedo, que fala isso. Deus é fiel para cumprir todas as promessas feitas a mim. Sim, Deus é fiel, amém? E Deus, Ele fez uma promessa de destruição do seu povo de Jerusalém a Jeremias. Quando nós vamos lá em Jeremias capítulo 25, no versículo 11, nós vamos nos deparar Deus falando com Jeremias. Ele anuncia a Jeremias que toda a terra seria um deserto e que as nações serviriam ao rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor. Deus faz essa promessa para Jeremias porque o povo estava vivendo no pecado, desobediência ao Senhor, e o povo ele esquece de tudo que Deus já tinha feito para eles quando tiraram lá do Egito. Eles prometiam servir ao Senhor, mas eles voltavam a pecar, se misturar com outros povos, adorando deuses com D minúsculo, e Deus vai perdoando, Deus vai voltando, cuidando, mas o povo não aprende. Deus, passados os tempos, Deus fala com Jeremias que ia destruir, anunciava o cativeiro por 70 anos em Babilônia. Irmãos, quando nós lemos 2 Reis, capítulo 25, no versículo 8 e 9, nós encontramos ali a casa de Deus sendo saqueada, a casa de Deus sendo queimada, a casa do rei que estava naquele tempo sendo queimada, os edifícios, as casas ali de Jerusalém sendo queimados, os edifícios importantes da mesma forma. E isso Jeremias presenciando, tudo isso que Deus falou com ele, e Deus estava já cumprindo essa promessa de destruição de Jerusalém. Irmãos, eu fico imaginando Jeremias, ele lamentando, ele escreve um livro, Lamentações, para expor toda a situação de Jerusalém. E eu dou um exemplo lá da nossa igreja, lá no Parque São João. Nós fomos saqueados, há uns 15 dias atrás. Nós chegamos lá no culto de quinta-feira à noite e deparamos que tinham pulado lá o muro, a grade, roubado a casa de Deus, roubaram o padrão de luz, roubaram a fiação. E eu lamentei naquele momento, Eu não sei o grau de tristeza de Jeremias quando ele se depara com a casa de Deus destruída, Jerusalém destruída, mas eu lamentei, eu chorei no momento que eu cheguei ali na igreja. Nós não deixamos de falar, nós não deixamos de fazer o culto, na quinta-feira. Não tinha luz, mas nós tínhamos vozes para falar do amor de Deus. Não deixamos de anunciar a palavra. Irmãos, da mesma forma que Jeremias, que Deus faz essa promessa de destruição de Jerusalém para Jeremias, Deus também, ele anuncia para Jeremias, quando estava findando os 70 anos, que Deus, ele iria trazer de volta, libertar o seu povo do cativeiro para Jerusalém. E Deus cumpre essa promessa para Jeremias. Irmãos, e quando nós
nós podemos fazer uma pergunta: como Deus reconstruiu Jerusalém? De que forma Deus fez essa promessa valer ali, cumprir diante de Jeremias? Deus, ele usa um rei persa, o rei chamado Ciro, que naquele tempo, meus irmãos, os persas já haviam dominado, né, todos os reinos. Quando nós abrimos aqui em Esdras capítulo 1, no versículo 1 e 2, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me entregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Deus usa o rei da Pérsia como instrumento nas suas mãos. Isaías capítulo 45, no versículo 1, Deus vai falar que o rei Ciro é o seu ungido, o seu escolhido para levar de volta o seu povo para Jerusalém, para reconstruir o templo. E assim ele fez. No livro de Provérbios, capítulo 21, no versículo 1, fala que o rei está na mão do Senhor, isto é, Deus faz o que ele quiser com o rei. E eu fico observando hoje, nos tempos aí de eleição, né, nós não podemos muito pronunciar em quem nós vamos votar nas redes sociais. Há um ataque. Se você fala que é da direita, da esquerda te ataca. Se você fala que é da esquerda, da direita te ataca. Você hoje não tem aquela liberdade. E eu fico imaginando que Deus, irmãos, ele já sabe quem é o presidente dos próximos 4 anos, 8 anos, até a volta de Jesus. Deus já sabe quem é o presidente. Se for da direita, nós temos que orar para que ele não venha se corromper. Se for da esquerda, Deus pode mudar o coração e ele se converter. Deus sabe quem vai ser o presidente. E o versículo de Provérbios 21, fala: o coração do presidente, o coração do rei, está na mão do Senhor, e esse segundo o seu querer inclina. Se Deus quiser, ele faz. Ele muda o coração do ímpio, como mudou os nossos corações quando nós conhecemos a palavra do Senhor. Ele muda toda a história. Amém? Amém. Irmãos, e quando entra Esdras aqui nessa história? Esdras, ele aparece aqui a partir do capítulo 7 do seu livro. E o rei que estava naquele momento era o rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. Passaram-se 3 reis ali na Pérsia: o rei Ciro, depois veio o rei Dario e agora o rei Artaxerxes. E o rei Artaxerxes também, usado por Deus, envia Jeremias para Jerusalém. Qual que é o papel de Jeremias aí nessa história? Porque o templo já estava construído. O templo, a estrutura física já estava acabada. Porque no primeiro retorno para Jerusalém foi em torno de 43.360 pessoas. Reconstruir o templo não da mesma forma que era o templo de Salomão. Porque lá no livro de Ageu nós vamos encontrar que o povo começa a lamentar, a chorar, a murmurar: o templo não é igual, mas a casa de Deus já estava feita. Esdras tem um papel fundamental na reconstrução espiritual daquele povo. No versículo 6 que nós lemos aqui, Esdras capítulo 7, o versículo 6, vai falar que Esdras, ele era versado na lei. Lembrando que ele é descendente de Arão, sumo sacerdote, ele era um escriba. E o versículo fala: ele era escriba, versado na lei. O que significa ser versado? Significa que Esdras, ele era o quê? Perito. Ele era exercitado, experimentado, ele dominava a lei do Senhor. E o versículo fala: segundo a boa mão do seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto ele lhe pediu. Então, se Esdras chegasse perto do rei e falasse: ó rei, eu quero ouro, eu quero muito ouro, rei.
O rei daria. Ah, eu quero terras, eu quero olhar assim, ó, e eu não quero assim, nem ver tantas terras que você possa me dar. Me dá, rei. Ele daria. Eu quero estabilidade. O rei daria estabilidade. Mas o coração de Esdras não estava, irmãos, focado nos bens materiais. Né? Mateus 6,33 fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas não serão acrescentadas. O Esdras aqui, ele buscava estudar e conhecer mais do Senhor. E muitas das vezes nós vamos deparar com situações assim nas nossas igrejas, onde o povo, as pessoas não têm buscado primeiramente o reino de Deus, mas estão buscando mais os bens materiais. Não têm buscado o Senhor em primeiro lugar. Irmãos, Esdras poderia ter pedido tudo. Ele foi um instrumento de Deus naquela corte, naquele reino. Deus estava na mão do rei, porque Esdras era um instrumento de Deus naquele lugar. Irmãos, eu pergunto para todos nós nessa manhã, inclusive para mim, será que nós estamos sendo instrumentos do Senhor onde nós estamos? Eu costumo dizer lá na igreja que estar no domingo pela manhã na escola bíblica, lendo, estudando, é muito fácil. Estar no domingo à noite, pregando a palavra, ouvindo a palavra, indo, louvando, cantando, é muito fácil. Na quinta-feira, que é o nosso culto da semana, é muito fácil. E os outros dias, será que nós estamos sendo instrumento do Senhor para edificação? E Esdras, ele foi instrumento naquela corte, naquele reino. Irmãos, Esdras, ele poderia ter tido tudo que ele quisesse. Inclusive, lá no capítulo 8 de Esdras, no versículo 22, com toda a sua humildade, toda a sua simplicidade, ele não pediu ao rei exército, ele não pediu ao rei cavaleiros, que poderia fazer a sua segurança, indo para Jerusalém. Não, ele pediu ao Senhor o quê? Bênçãos, porque ele sabia, ele reconhecia que a boa mão do Senhor estava sobre todos aqueles que o buscam. Olha o que diz lá em Esdras capítulo 8, versículo 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Irmãos, a consciência aqui de Esdras é muito importante. Ele é consciente que Deus castigou o seu povo pela desobediência que eles tiveram. Ficaram 70 anos, exilados na Babilônia, sofrendo. Mas ele sabia que a força, a mão do Senhor sobre ele era fato. O reconhecimento do próprio rei sobre a sua vida. Irmãos, então no versículo aqui 23 vai falar: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. A preocupação de Esdras não é cavalo, cavaleiros, exército, terras, ouro. Não, a preocupação dele é buscar o Senhor em jejum e oração, clamar ao Senhor, porque ele estava se deparando com uma situação muito difícil naquele tempo, que era a reconstrução espiritual daquele povo. Ele era um instrumento do Senhor ali naquele lugar, o único que tinha condições, porque o versículo fala: segundo a boa mão do Senhor estava sobre a sua vida. Então ele era usado pelo Senhor. A sua busca pela palavra mostra isso. Quando nós lemos aqui o versículo 10, Esdras capítulo 7, versículo 10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Irmãos, 3 lições importantes aqui eu vejo nesse versículo na vida de Esdras. Primeiro, ele tinha disposto em seu coração para buscar a lei. E isso tem que ser algo sempre nas nossas vidas. Buscar ao Senhor, buscar entender a palavra, ler, meditar de dia e de noite. Como ele era um homem versado, como diz lá o versículo 6, versado, perito, experimentado, conhecedor da palavra de Deus. Ele ouviu falar de um tal de Josué, filho de Nun,
E lá no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8, nós vamos encontrar Deus falando com Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. E com certeza Esdras ouviu essa promessa do Senhor na vida de Josué. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O versículo 9 vai dizer: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? É uma palavra para nós, irmãos. O Senhor é conosco, por onde quer que nós formos. Isso o versículo fala. Antes medita na palavra do Senhor dia e noite. Para quê? Para que o Senhor possa fazer o nosso caminho ser bem sucedido, nós possamos prosperar aonde nós fomos. Irmãos, é importante que Esdras, como diz aqui a palavra, estava disposto. O que significa isso? Determinado, resolvido em buscar no seu coração a lei do Senhor, aprender mais do Senhor. A confiança de Esdras está em Deus, um Deus que fez como Josué por onde quer que ele foi. Jeremias vai dizer no capítulo 29, no versículo 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E era isso que Esdras estava fazendo, buscando ao Senhor. Irmãos, nós não podemos nos contentar apenas com o básico. Nós temos que buscar, estudar, progredir, tanto na área espiritual, na palavra do Senhor, quanto também nas outras áreas. O conhecimento ninguém pode tirar. Outro dia eu falei lá na igreja, irmãos, às vezes o assaltante vai levar o seu carro, vai levar a sua carteira, o seu celular, né? Não devemos reagir. Mas o conhecimento que você tiver na sua mente, ele não vai poder tirar. A sua experiência na palavra, no seu trabalho, nos seus estudos, ele não pode tirar. E de Esdras não foi tirado. Foi reconhecido pelo rei Artaxerxes. Segunda lição, irmãos, no versículo 10 ainda, nós encontramos: Esdras tinha disposto o seu coração a obedecer a palavra de Deus, ou cumprir a palavra de Deus. Irmãos, outro dia, uma filha de um pastor, né, ele não é mais pastor, ele é um pastor batista, né, da nossa convenção. Ela disse que o meu pai, ele conhece muito da palavra, muito da Bíblia, conhece demais, mas ele não obedeceu. É por isso que ele está nessa situação que ele está hoje. É muito triste quando você escuta esses tipos de exemplos, né? Porque a palavra está aqui acessível para, como Esdras fez, buscou, né, conhecimento mais e mais, e ele estava disposto a obedecer, cumprir a palavra do Senhor. O salmista vai dizer, o salmista Davi, Salmo 119, versículo 4, que nós devemos cumprir os mandamentos do Senhor à risca. Uma vez que você tem contato com a palavra do Senhor, uma vez que você está sendo instruído na casa de Deus, uma vez que você tem o domínio da palavra, você deve obedecer aquilo que a palavra nos diz. A obediência, meus irmãos, está relacionada ao amor, e nós devemos nos submeter à palavra de Deus. Um exemplo que nós temos claro sobre isso é o apóstolo Paulo. Quando ele ainda chamava-se Saulo, ele teve um encontro com Jesus e a sua vida mudou. Ele era um perseguidor, ele era mau, ele perseguia a igreja do Senhor Jesus, ele perseguia Jesus. O interessante é que quando o Senhor vai até a casa de Ananias, lá em Atos capítulo 9, versículo 15, no versículo anterior, Ananias, ele fala com o Senhor da seguinte maneira, Atos 9, 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém.
14. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Instrumento. O Senhor fala com Ananias, ele é um instrumento escolhido. E posteriormente o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 2:20: não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Isso é o que? Obedecer a palavra de Deus. O apóstolo Paulo reconheceu que ele não era nada antes de Jesus. Ele estava atrapalhando, mas ele era um instrumento no Senhor para levar a palavra, o nome do Senhor perante todo o povo, toda a terra, todos os filhos de Israel. E mais, o Senhor fala, ele vai sofrer, ele vai saber como é sofrer pelo meu nome. E ele sofreu, mas ele não deixou de anunciar a palavra do Senhor. E hoje nós estamos aqui, meus irmãos, diante de líderes aqui de igrejas, líderes na sua casa, líderes no seu trabalho secular. E o Senhor, ele quer nos usar como instrumentos dele na sua obra. Jesus fala: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos sofrer por amor do Senhor Jesus. Estou começando agora, mas tem pastores aqui que têm 20, 30 anos de ministério, já sofreram, já choraram, aos pés do Senhor. Mas o que é gratificante hoje é que você tem condições de obedecer a palavra em obediência ao amor em Jesus e anunciar essa palavra. Tiago vai dizer que, lá no capítulo 1, versículo 22, sejamos praticantes da palavra e não ouvintes. Amém? Terceira e última lição, dentro deste versículo 10 do capítulo 7. Esdras tinha disposto em seu coração para ensinar. Irmão, só vai ensinar alguma coisa quem tem domínio. Irmão, você só vai sentar numa cadeira se ela estiver inteira. Se ela estiver com o pé quebrado, você não vai sentar, senão você vai cair. Você só vai deitar numa cama se ela estiver em condições para você deitar. Esdras, ele era mestre nas escrituras. Ele era perito, versado, exercitado na palavra. E ele estava com esse encargo pelo Senhor de ir para Jerusalém. Mas ele chega lá, irmãos, ele encontra uma situação complicada do povo de Deus. O povo nunca aprende. O menino que você vai corrigir, às vezes não aprende, você tem que falar várias vezes, você tem que mudar, senão você vai se perder nessa vida. E ele chega lá em Jerusalém. Olha o que diz no capítulo 9 de Esdras, versículo 1 e 2. Ele se depara com o povo de Israel misturado, o povo de Deus misturado com os pagãos. Olha a situação que ele se encontra. Acabados, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações. Isso é, dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Irmãos, o versículo fala, no versículo 10, que nós lemos, que eles não se separaram dos povos de outras terras. O versículo fala, com as suas abominações. O povo, ele não aprendeu. E para ensinar, irmãos, para ensinar para esse povo, ele precisava o quê? O conserto espiritual da vida desse povo que tinha se afastado ali de Deus, se misturando. Como eu disse anteriormente, você só vai sentar na cadeira se ela tiver em condições de você sentar. Ela só ia ensinar a palavra para aquele povo se a vida espiritual deles estivesse perfeita.
E olha o que diz ali no versículo 3, ainda no capítulo 9. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e o arranquei os cabelos da cabeça, da barba, me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes, o manto já rasgados, me pus de joelhos e estendi as mãos para o Senhor, meu Deus. Irmãos, a melhor resposta que essas poderia dar àquela situação é a oração. A melhor resposta que nós podemos dar para qualquer situação que nós vamos enfrentar hoje, no ministério, na igreja, na vida pessoal, é a oração. Ele estava apavorado, versículo fala. Ele estava atônito. Ele estava confuso. Porque não é possível esse povo, mais uma vez, transgredindo a lei do Senhor. E ele se dispôs a orar, a buscar ao Senhor. Esdras, antes de ensinar, ele queria consertar essa vida espiritual deste povo, que não aprende. Irmãos, graças a Deus, nós estamos no meio de um povo batista, de uma convenção abençoada. Nós procuramos ensinar a palavra para as pessoas que querem buscar a Deus. Nós procuramos ensinar uma palavra para que a vida espiritual possa ser uma vida perfeita. É lamentável que existem muitas igrejas sendo abertas por aí que não têm esse pensamento. Vou dar um exemplo. Vou abrir uma igreja lá no bairro, né? Uma igreja pintada tudo de preto, na frente, lá dentro e tal. Nada contra a cor, mas é aquilo que eles ensinam. E chegou lá uma cliente, né? Trabalho com público, e essa cliente toda feliz, toda alegre. Eu fui consagrada, mas o meu namorado, obreiro da igreja. Não eram casados, moram juntos. Ela estava no processo de divórcio, o divórcio não sai. Foram consagrados ao obreiro daquela igreja. Passou-se um mês, essa menina está grávida. Irmãos, como explicar uma situação como essa? Não tem explicação. Falta vida com Deus. Falta responsabilidade na palavra do Senhor. E para finalizar, no capítulo 10 de Esdras, no versículo 1 e 2, as orações de Esdras foram atendidas e o coração do povo se quebrantou. A resposta que nós podemos dar a situações como essa que Esdras enfrentou, não é o julgamento, a condenação, é exortar com amor, é isso que nós aprendemos? Mas temos que orar, temos que buscar o Senhor e pedir a Deus orientação e resposta. Capítulo 10, versículo 1 e 2 diz: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elam, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Amém? Ainda há esperança para Betim, ainda há esperança para Contagem, ainda há esperança para Belo Horizonte, para Minas Gerais, ainda há esperança para o Brasil. Amém. Amém? Ainda há esperança para os mundo. Basta que nós possamos dobrar os joelhos e orar ao Senhor e buscar a Deus. Nós queremos mudança, nós não aguentamos mais. É nos quebrantar e nos entregar ao Senhor. Amém? Que a boa mão do Senhor esteja sobre cada vida, hoje e sempre. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Eu passo a palavra para o nosso excelentíssimo presidente.
Protege o nome desse microfone. Já fez uma voz existente. Bem, muito obrigado, pastor Ezron, pela palavra de Deus, né? Liberada aos nossos corações. Que Deus continue abençoando e usando a sua vida Amém. como instrumento nas mãos